abençoe os irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos agradecidos a Deus por mais uma oportunidade nesta noite. Amém? E estamos vindo aí de realmente uma bateria de cultos, né? Desde quarta-feira, tivemos aqui, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Viemos aí de uns cultos realmente abençoados. E o que mais cansa, eu estava falando, não é tanto o corpo, mas mais a mente, né? Porque uns cultos que realmente precisa estar atento para poder você captar o que o pastor quer transmitir ali, né? O pregador quer transmitir. Porque eu vejo que isto é o mais importante. Amém? E eu sempre carrego comigo algo, sempre me lembro daquela passagem de Lídia, quando Paulo estava passando por ali. E Lídia, uma vendedora de púrpura, né, que estava ali, a Bíblia relata que Deus concedeu a ela que ficasse atenta para poder captar a mensagem do apóstolo Paulo. Ela teve que ficar atenta, né, para poder captar. E o profeta sempre chama a atenção disto. E a arte de memorizar é prestar atenção. E exatamente nesta era científica, onde o diabo mais está trabalhando, com esta árvore, né, da ciência do bem e do mal, é onde ele está deixando as pessoas preguiçosas de mente por causa da tecnologia. Então você já não consegue mais gravar um número de celular na mente porque já tem a agenda do celular. Antigamente você tinha que se esforçar para gravar um número, prestar atenção, né? E hoje, nesta era científica, ele tem feito isso para realmente tirar a atenção das pessoas. Então, foi feita uma pesquisa que realmente isso está deixando as pessoas com a mente mais vagarosa, no sentido de memorizar, de estar atento, né? Então, você vê que as pessoas dirigem o carro com o celular e aparentemente parece que ela é atenciosa, mas não, ela está dividindo a sua atenção. Alguma coisa ela está perdendo ali, por isso que muitos batem o carro. É uma era científica. Então, o que cansa é você prestar atenção nos cultos, você tem que estar atento. Então, na hora da pregação, muitas coisas tiram a atenção. E aí, aparentemente, parece que você quer ficar atento no que vai falar, mas algo chama a sua atenção. O profeta disse, o ventilador chama a sua atenção, a criança chama a sua atenção, um irmão, um vizinho chama a sua atenção. Então, nós tivemos esses cultos e viemos aí, pegamos um congestionamento realmente difícil, né? Viemos aí, cheguei cansado, como também todos que estiveram, né? Por causa da viagem. E o pastor também não chegou, o pastor Raimundo, né? Não sei se chegou, se está acompanhando, né, pela internet. E ele pediu para mim falar, o irmão estava pronto para pregar, o irmão Lismar, né? Eu disse que ele poderia pregar a segunda parte do culto O Segredo, né? Eu estive olhando ele falando aqui sobre o segredo, né? Ele falou, não, pastor, o senhor pode falar, né?
Mas vamos ler as Escrituras. Eu quero trazer então algo. O bom mais é realmente falar com a igreja. A minha família está junto, né? Os irmãos todos já conhecem. A Rebeca, a Dara, a irmã Joelma, né? Você vê que estão tudo com o rosto ali cansado, né? Olhando ali, né? Rebeca não quis cantar um hino, Rebeca. Mas nós vamos ler o livro aos Efésios, capítulo 1. Eu tenho aqui um pequeno pensamento que eu quero expressar. Aos Efésios, capítulo 1. Aos Efésios, capítulo 1, versículo... A partir do versículo 3 em diante. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. O beneplácito é algo que significa agradável, segundo o seu agrado, agradou a ele, segundo aquilo que lhe agradou, segundo aquilo que agradou a sua vontade, né? Que propusera em si mesmo, antes da fundação do mundo, quando ele era ainda Elohim, existente de si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, em Cristo, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, ao qual ele agrada, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Então, o que eu vou falar aqui é isto. É o evangelho da vossa salvação. Então, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Vírgula. Esse "e" é uma conjunção que mostra um espaço, né? Que mostra um acontecimento. E, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo
da promessa. Amém? Então, nós vamos falar exatamente de primeiro, verso 13, né? Efésios capítulo 1, verso 13, falando sobre o evangelho da vossa salvação. O evangelho da vossa salvação. Tudo o que ele estava falando aqui sobre predestinação, sobre adoção, sobre redenção, sobre mistério de sua vontade, sobre herança, sobre o seu conselho que ele propuser em si mesmo, sobre o seu tríplice propósito, que depois ele revelou isto. Paulo chama isto de o evangelho da vossa salvação. O evangelho da vossa salvação. Nós vamos ver, eu quero ler algumas coisas aqui do que o profeta fala sobre este assunto e mais sobre o que Paulo fala também sobre isso. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, oramos a Ti mais uma vez neste instante. Agradecemos ao Senhor por ter chegarmos aqui mais uma vez, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, e também a estes irmãos que aqui se encontram, Pai, para ouvir a Tua palavra, aqueles que estão pela transmissão também ouvindo a Tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor possa vivificar em nossos corações e em nossas almas isto, Pai, que lemos, porque nós cremos e confiamos em Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos? Então, eu quero ler, né, como eu disse, algumas coisas. Eu vou bem devagar, não vou me apressar muito, no sentido de não vai ser uma pregação em si, mas uma palestra. E eu quero que os irmãos observem isto. O profeta fala sobre este assunto na mensagem Mistério predestinado de sua vontade. Mistério predestinado de sua vontade. Ele disse, a partir dos parágrafos, 165, ele cita este versículo que lemos: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Agora recorde, que salvação eles tinham. Que salvação eles tinham. Estes que ele está dizendo aqui, estes eram cristãos de Efésios. Porque ele está dirigindo isto exatamente aos Efésios. E nós sabemos que nós estamos hoje vivendo novamente nos dias dos cristãos de Efésios. Amém? Você crê assim? Amém? Se você não crê assim, eu quero repetir as palavras do profeta quando ele disse que hoje estamos vivendo, nesses últimos dias, estamos vivendo no tempo em que, ele disse, Efésios tem se repetido novamente. Ele disse, Josué, quando estava levando o povo de Israel para a terra, disse, Josué é um tipo do ministério do último dia. Amém? Josué é um tipo do ministério do último dia. Sendo um tipo do ministério do último dia,
o profeta disse, então, ele levantou um Josué para o êxodo. Ele levantou um Josué para um êxodo. Por isso que ele pregou a mensagem, confronto de Efésios com Josué, paralelo ali. Aí o profeta disse, nós somos ensinados, não somos ensinados? Somos ensinados? Somos, né? Que Apocalipse capítulo 6, preste bem atenção, Apocalipse capítulo 6, creio eu, que sim, Apocalipse capítulo 6 fala acerca dos 7 selos. Do livro selado com 7 mistérios. Os 7 selos em Apocalipse capítulo 6. E que, nesses dias, Apocalipse capítulo 10, vemos que o último mensageiro da última era, durante o tempo de sua profecia, que os 7 selos seriam abertos. Os 7 mistérios. O mistério sétuplo que havia sido deixado de um lado. Então, quando o profeta vai falar de Josué, quando o profeta vai falar de Efésios, ele faz uma conexão. Quando o profeta vai falar do Êxodo, ele faz uma conexão de Apocalipse capítulo 6. Amém? E ele chega a dizer assim, ó, nós somos ensinados que Apocalipse 6 fala sobre os 7 selos. E Apocalipse 6 não fala sobre os 7 selos? Aí quando ele fala de Apocalipse 6 sobre os 7 selos, ele nos leva em Apocalipse capítulo 10. Quando chega em Apocalipse capítulo 10, ele fala que haveria ali um mensageiro que estaria revelando esses mistérios, que foi deixado de um lado, em cada era havia sido deixado um pouco. Os reformadores não tiveram tempo. Nos dias de Lutero, ele somente pregou justificação por fé. E quando ele se foi, eles formaram uma igreja, organizaram. Depois disto veio Wesley, pregou santificação. E logo vieram os pentecostais. Mas está prometido, de acordo com Apocalipse capítulo 10, Malaquias capítulo 4, São Lucas capítulo 22, e assim sucessivamente, que tem que vir um Efésios disso. Tem que haver um Efésios. E aonde nós estamos lendo aqui? Qual foi a escritura que nós lemos? Efésios, capítulo 1. Então, essa escritura está falando de nós, nesses dias. Então, veja bem, essa escritura está falando de nós nesses dias. Aí ele disse assim, ó, tem que haver, veja bem, tem que vir um Efésios disso. Tem sido prometido, amigos, deve vir um Efésios. Para que vir um Efésios? Para que estes mistérios, certo? Estes mistérios, estes 7 selos da palavra de Deus devem ser abertos. Agora veja bem. E eu creio que estamos, ele disse, que estamos às sombras da vinda do Filho de Deus, e assim como Josué se levantou justo antes de Efésios, João, o Batista também se levantou antes do próximo Efésios, nos ha sido prometido outro Efésios. Está predito aqui nas Escrituras. E é por isso que eu creio, aí ele vai dizer, está predito. É por isso que eu creio que estamos vivendo novamente em
Efésios. Foi prometido que haveria um Efésios. Agora, quando se fala de Efésios, se liga com Josué. Quando se fala de Josué, tem várias coisas que nós temos que ligar quando se fala de Josué. Uma das coisas é realmente vamos usar a palavra a repartição, a divisão da herança. Está falando de herança. Por isso que Paulo, quando ele está falando aqui em Efésios, no capítulo 1, no verso 11, ele fala de uma herança. Ele fala de uma herança. E o profeta disse assim, ele faz uma pergunta, qual é a sua herança? Qual é a sua herança? Você sabe qual é a sua herança? Nós tivemos um caso ali no nosso campo de uma irmã viúva que ela perdeu de receber uma herança. Depois que o seu esposo morreu, ela tinha um direito. E ela perdeu porque caducou aquilo, passou tempo demais. E quando ela descobriu que ela foi no advogado, o advogado agora não tem mais jeito. A senhora deveria ter visto isto há 2 anos atrás. Há 1 ano, 2 anos atrás, se a senhora tivesse vindo, ainda tinha como a gente revogar, mas agora isso passou. Por que ela perdeu? Porque ela não sabia que ela tinha isso. E os irmãos sabem que tem muitas pessoas que não sabem que tem uma herança. Quando descobre, né? Ou já passou, ou já perdeu, ou eu não sabia que tinha uma herança. Ou ainda dá tempo, quando ele descobre, diz, mas eu tenho uma herança, sim, você é herdeiro disso. A pessoa talvez é uma pessoa pobre e passa da noite, podia ser uma pessoa rica, porque lhe foi deixada uma herança e ele não sabia, estava vivendo naquela pobreza, sendo rico, tendo uma herança. Mas depois que ele descobre que tem aquela herança, a vida dele muda. Aí o profeta disse, qual é a sua herança? A sua herança é o que o seu pai te deixou? Qual que é a sua herança? Já parou para pensar qual é a sua herança? O profeta disse, a sua herança, o profeta disse, é o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Veja bem isto. O seu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro, o profeta disse, essa é a sua herança, vida eterna. Essa é a sua herança. E quando ele deixou esta herança? Quando? Antes da fundação do mundo. Porque Josué, quando ele foi repartir as terras, repartir a herança para as tribos, você vai observar que ele deu a parte que lhe cabia de acordo com os seus nomes. Não foi assim, acho que eu vou colocar você aqui porque não é assim, irmãos. Não, eu vou colocar você aqui onde pode plantar trigo, e vou colocar você aqui onde pode cuidar de gado, ou de repente alguém chegava nele e falava, Josué, eu quero aquela baixada lá, eu quero aquela planície. Josué perguntava assim, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Meu nome é Judá. Disse, então Judá significa isto, então você vai para a sua herança. Por que Josué repartiu assim? Josué repartiu assim porque quando aquelas mães hebreias foram ter aqueles filhos, de acordo com as suas dores de parto, ela deu um nome para eles. E aquele nome, disse o profeta, já posicionava eles na sua herança, onde eles iam estar. Aí disse o profeta que antes da fundação do mundo, Deus
em suas dores de parto, antes da fundação do mundo, já colocou o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Então você hoje herda a sua herança de acordo com o nome que está escrito no livro da vida do Cordeiro. Vocês vejam. Como que, quando Paulo está falando de herança aqui, e o profeta está dizendo aqui, que Josué está ligado com os Efésios exatamente por repartir a herança. Ele disse, nele digo, em quem também fomos feito herança. Então é exatamente, irmãos, nesse tempo que o profeta disse, exatamente nesse tempo, está predito, de acordo com as Escrituras, que estamos vivendo novamente em Efésios. Quer dizer, estamos vivendo novamente em Efésios, que significa posicionamento. Posição, quer dizer, você colocado na posição aonde Deus te viu antes da fundação do mundo. Você caiu da sua posição, mas Ele veio redimir a sua herança, o seu lugar. Amém? Então veja bem, haveria um Efésios novamente. Ele prometeu isto. Agora, nos tem sido prometido isto. Agora, isso que nos tem sido prometido foi deixado de um lado durante as 7 eras da igreja. Foi deixado. Vocês viram aqui? Foi deixado. Ele disse, assim que sabemos então que Lutero não pôde chegar a isto. Wesley e os demais, os reformadores, Finney, Calvino, e assim todos os demais não puderam captar tudo isto. Mas o que tinha era a verdade do Evangelho, o que eles tinham. Veja bem, era a verdade do Evangelho. Mas não era a verdade que Paulo está dizendo aqui. Porque nós vamos ver aqui o que é a verdade. Se der tempo. Por quê? Martim Lutero teve a verdade? Teve a verdade. Mas não a verdade a qual o profeta disse que viria nesses dias. Talvez possa confundir um pouco, mas nós vamos ver isso mais à frente. O que eles tinham era a verdade. Mas não a verdade plena. Aí por isso o profeta aqui, mas nos últimos dias, nos é dado o entendimento pela palavra de que nós sim vamos entender. Porque viria uma era de Efésios novamente. E estamos exatamente aqui. É um paradoxo. Eu vou deixar isto no ar, disse o profeta. Porque só tenho como 10 minutos. E então, daremos começo à fila de oração. Mas ele disse, mas isso é um paradoxo. Ele está pregando a mensagem de paradoxo. E ele está dizendo que haveria, nos últimos dias, um povo. Haveria nos últimos dias um povo. Que seria dado para eles um entendimento.
Ele disse, e de que nós sim vamos entender estas coisas. Amém? Nós sim vamos entender. Agora, disse o profeta que o mundo está gemendo, ele disse, e esperando hoje. As pessoas não conhecem o mistério de Deus. Por que as pessoas não conhecem o mistério de Deus? Disse, por quê? Porque não lhes é ensinado. Não lhes é ensinado o mistério de Deus. Se você quer ver, está na mensagem Apocalipse, livros de símbolos, parágrafo 49. Então, eu estou falando dentro deste contexto sobre o evangelho da vossa salvação. O evangelho da vossa salvação, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a verdade, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. É isso que eu estou dizendo, o evangelho da vossa salvação. O que é o evangelho da vossa salvação? É o evangelho que Martim Lutero pregou? É o evangelho que Wesley pregou? É o que veio em Pentecoste? Depois de Wesley veio os pentecostais? E o profeta disse, depois que nós começamos a compreender isto, irmãos, eu estava dizendo para a igreja, pregando isto para a igreja, dizendo que Laodiceia, quando você começa a entender por que o profeta disse, se eu tivesse pregando um evangelho pentecostal, é isso, né, irmão Jogueiro? Eu estaria na era de Laodiceia. Eu estaria na era de Laodiceia. Então, o que ele está pregando, então? Ele disse, não, se eu estivesse pregando o evangelho de Pentecostes, né, pentecostal, ele disse, eu estaria na era de Laodiceia. Então, qual que é o evangelho? Qual é o evangelho da nossa salvação? Paulo disse, o evangelho da nossa salvação é o mistério de sua vontade. É o mistério de sua vontade. Porque Paulo está dizendo que ele descobriu-nos o mistério da sua vontade. Qual é o mistério da sua vontade? Nós somos escolhidos e predestinados para um tempo como este. Você foi escolhido e predestinado para um tempo como este. Preste atenção. Predestinação, eleição, redenção. Aí o profeta disse, mas por que as pessoas não conhecem o mistério? Por quê? Porque não lhes tem sido ensinado o mistério de Deus. A única coisa que tem sido ensinado é una-te a uma igreja. Vai numa igreja. Então a questão, irmãos, não é mais ir numa igreja. A questão que Paulo está dizendo aqui sobre Efésios é você descobrir o mistério da vontade de Deus que te predestinou antes da fundação do mundo e que você é o eleito e que você nasceu nesse dia para um propósito. Não é, irmãos, questão de unir a igreja, ele está dizendo. Não. Não é pôr o seu nome no livro. Não é ser uma boa pessoa. Não é questão de ser uma boa pessoa. Não é tratar bem o teu próximo.
Olha, irmãos, trata bem o teu próximo, seja uma boa pessoa, paga as suas dívidas, não mente, não rouba. Por isso que Paulo disse, não é por obras, mas é pela graça. Aí ele disse, isso está bem, mas você deve conhecer o mistério de Deus. E nenhum homem pode, veja bem, e nenhum homem pode revelar isto, senão aquele que tem o livro em suas mãos. Amém? Aquele que tem o livro em sua mão, disse a Bíblia. Por isso que Daniel, quando viu aquele anjo que desceu e colocou o seu pé sobre a terra e outro sobre o mar, e tinha um arco-íris sobre a sua cabeça, e levantou as suas mãos e jurou por aquele que vive para sempre, que o tempo não seria mais. Isso ele disse no final do tempo. Em outras palavras, o período de tempo aonde estamos vivendo agora. Então, estamos vivendo exatamente no tempo aonde ele veio revelar para nós o mistério de sua vontade. A qual, irmãos, ele agradou em si mesmo. Ele, disse Paulo, agradou em si mesmo. A qual ele propusera em si mesmo. A qual ele fez isso conforme o propósito, segundo o conselho da sua vontade. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que. Aí o profeta conecta Efésios 13, 1:13, com Atos 19. Ele mostra que aqui Paulo está citando isso da mesma maneira que ele citou lá em Atos 19. Então veja bem que o Evangelho, o nosso Evangelho, é o mistério de sua vontade. Me chamou muita atenção quando o profeta disse na mensagem de comunhão, parágrafo 59, quando ele disse assim, ó, nós cremos que Deus nos tem dado uma mensagem, não cremos? Cremos. Ela tem sido ordenada de Deus, não tem? Ela tem sido provada de Deus, não tem? Ela tem sido mostrada de Deus, não tem? Agora, nós devemos vir a Ele com reverência, com amor, com pureza de coração e mente e alma. Olha o que ele vai dizer. Nós poderíamos receber a mensagem dizendo assim, olha o que ele vai dizer. Como assim, ó, se eu fosse um jovem procurando por uma esposa, e eu pudesse encontrar uma esposa, e eu dissesse, ela é realmente perfeita. Seria alguém procurando uma igreja. Encontrasse a mensagem e dissesse, agora encontrei a mensagem. Encontrei a igreja da mensagem. É perfeita. Ela é uma cristã. Ela é uma dama. Ela é tudo isto. Eu tenho confiança. Não importa quanta confiança você tenha, ou quanto eu pensasse que ela fosse simpática, eu tenho que recebê-la através dos votos matrimoniais. Casamento. União. Ele disse, é a mesma coisa que nós encontramos, é a mensagem, ele está dizendo. Nós vemos que ela é correta.
nós vemos que Deus a vindica correta, ela é perfeita. Anos após anos, ela continua correta. Tudo que ela diz acontece exatamente da forma que ele disse. Agora, nós sabemos que ela é correta, mas não faça isto de um ponto de vista intelectual. Se você fizer, você vai obter uma religião de segunda mão. Nós não queremos uma religião de segunda mão. Sabe o que é religião de segunda mão? Ele disse, é algo que alguém tem experimentado e nós estamos vivendo os seus testemunhos. Dos seus testemunhos. Igualmente, eu creio que foi Jesus quem disse para Pilatos. Você vê que Pilatos, por que eu citei isso? Eu quero até reportar lá eu creio que é em São João capítulo 18, se você quer ir ali. São João capítulo 18, você vai ver que o profeta disse que Pilatos tinha uma religião de segunda mão. O capítulo 18, verso 37. Começando no versículo 34, né? O 33 ali, para que você veja. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe, no 33, Tu és o rei dos judeus? O que respondeu Jesus? Tu dizes isto de ti mesmo? Ou disseram outros de mim? O profeta chama isso de evangelho de segunda mão. Ele disse, você está na mensagem, mas ainda você está de uma maneira intelectual. Você ainda não descobriu qual é o mistério da vontade de Deus. Você ouviu falar. O profeta, veja bem que ele está unindo isto aqui que ele está dizendo, o evangelho de segunda mão, Pilatos. Tem pessoas que vêm no culto, toma a Santa Ceia, lava os pés, volta para casa e tem um evangelho de segunda mão. Ele está vivendo uma experiência de outro. Aí, Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu? Eu não sou judeu, não vivo entre os judeus, quer dizer, eu ouvi falar. A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Amém? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo, tu és rei? Tu és rei? Jesus respondendo, tu dizes que eu sou rei. Eu para isto nasci. E para isto vim ao mundo. Jesus não tinha uma religião de segunda mão. O profeta disse, Jesus tinha inteira certeza de quem ele era. É diferente, irmãos. É totalmente diferente. Aí Jesus vai dizer, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse Pilatos, que é a verdade? Que é a verdade? E agora, o que é a verdade?
Irmãos, e quando chegamos exatamente nesse tempo, e começamos a dizer que Wesley não tinha a verdade, que Martinho Lutero não tinha a verdade, que os pentecostais não tinham a verdade, e que o profeta disse que a verdade viria após a abertura da palavra. Após a abertura dos selos, é que viria. As pessoas dizem, a verdade, mas nós estamos na mensagem. O que é a verdade? Veja bem. O evangelho, nós já ouvimos o evangelho. Mas eu quero que vocês vejam algo aqui. Quero que vocês vejam algo. Em Gálatas capítulo 3, vamos lá para Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículo 6. Escute isto. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Tá. Sendo filho de Abraão, Paulo vai dizer aqui o quê? Ora, veja bem, irmãos, tendo a Escritura previsto, olha onde que Paulo está indo, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o evangelho a quem primeiro? Anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Mas o que ele anunciou para Abraão? Paulo disse que ele anunciou o quê? O evangelho. E o que ele anunciou para Abraão? Quando foi que ele encontrou com Abraão? Se nós temos o evangelho, se nós temos o evangelho intelectual, se nós temos a mensagem intelectual, é perigoso, irmãos, nós caímos da mesma maneira que os fariseus caíram, porque Jesus disse assim, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então está conectado exatamente ao que nós estamos falando sobre o ano de jubileu. Libertação. Mas para isso tem que conhecer a verdade. Mas quando ele falou isso para eles, disse, a verdade, nós somos filhos de Abraão. Não foi isso que eles falaram? Nós somos filhos de Abraão. Como veio dizer para nós para ser livres? Ele disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iriam fazer o quê? As mesmas obras que Abraão fez, porque para Abraão foi pregado o evangelho. Qual foi o evangelho que foi pregado para Abraão? O evangelho que foi pregado para Abraão, irmãos, quem pregou para Abraão foi Melquisedeque. Melquisedeque deu para Abraão pão e vinho. O profeta disse que Abraão era um profeta. E quando Melquisedeque estava dando para Abraão pão e vinho, estava dando para Abraão uma revelação. Estava se revelando para Abraão que ele iria se fazer carne, como ele se fez e disse, a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Veja o que ele estava se revelando para Abraão. Ele estava se revelando para Abraão um plano de redenção, parente redentor. Para quê, irmãos? Para aqueles que têm o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Porque a besta vai enganar todos aqueles que não têm o nome, todos aqueles que não têm herança. Não tem herança.
Então, o evangelho foi pregado. Amém? E Jesus disse que Abraão conheceu o dia. Ele disse, Abraão se alegrou quando ele viu isto. Abraão se alegrou, irmãos. E nós nos alegramos nesses dias, como nós ouvimos Jesus dizendo, não porque os demônios são expulsos, mas por ter nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Por ser predestinado, por ser eleitos, e muito mais por ser redimido. Por muito mais, irmãos, de ser redimido. Que coisa boa é você. Por isso que o profeta pregou a mensagem de perdão. Ele pregou perdão. Perdão. Coisa boa é você saber que você estava empenhorado e alguém foi lá e pagou o preço e tirou você dali. Coisa boa. Coisa boa é saber que você estava preso ali, como nós ouvimos durante essa semana sobre a trombeta do jubileu. Coisa boa. É o que nós ouvimos, é o que o profeta disse, aquele escravo chorando porque estava vendo as vestes de sangue de Abraão Lincoln. E o mamãe perguntou, por quê? Porque olha aqui, ó, cicatrizes aqui, ó. Mas agora eu sou livre. Agora eu sou livre. Quantas cicatrizes, irmão, de casamento, irmão. Quantas palavras, quantas coisas erradas. Mas hoje você pode dizer, eu sou livre disso. Eu sou livre disso. Agora você pode falar, eu sou livre disso. Ele me libertou. Ele me libertou da escravidão, do pecado. Hoje eu sou livre disso. Quando você ouviu o quê? A verdade. Quando você ouviu o evangelho da vossa salvação. Agora, disse o profeta, na mensagem às eras da igreja, eu estou baseado aqui, ó, na era de Laodiceia, página 303, ele disse assim, ó, que quando ele se apresentou nesses dias, ele disse, isso diz o Amém. Isso diz a testemunha fiel e verdadeira. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Agora, esta palavra verdadeira é a mesma palavra que vimos lá atrás em Apocalipse 3:7. Você se recorda que ela não significa verdadeira em contraste com a falsa. Ó. Não é somente isso, ele disse. Tem um significado muito mais rico e profundo. Expressa, olha o que essa palavra expressa. Verdadeira. Olha o que essa palavra expressa. Expressa realização perfeita. Olha isso. Realização perfeita em contraste com a realização parcial. Então Lutero tinha uma realização parcial. Wesley tinha uma realização parcial. Os pentecostais tinham uma realização parcial. Mas nós recebemos a testemunha fiel e verdadeira. Veja bem, quem nós recebemos? A testemunha fiel e verdadeira. Verdadeira só em contraste com a falsa? Não. Verdadeira porque veio com o livro aberto. E com o mistério de sua vontade. Preste bem atenção. Com o mistério de sua vontade. Parcial, irmãos? Parcial? Não. Todo o mistério seria revelado. Aí o profeta disse assim, ó. Ele disse assim, ó. Agora, lá na era de Filadélfia, a vinda do Senhor se aproximava. Que grande amor aquela era manifestou por ele.
faz-me lembrar aquelas belas palavras de Pedro, a qual, não o havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo. Olha o que ele disse. Lá na era de, vocês lembram que eu citei aqui? Na era de Filadélfia. Amém? Com esses, nós nos alegramos também. Nós. Olha o que ele vai dizer. Nós. Não temos visto, porém, limitados sentidos podem nos permitir. Porém, um dia será face a face. Isso é para esta era. Olha aqui. Isto é para esta era. Ele vem no fim desta era. A realização parcial se tornará realização perfeita. Realização completa. Vocês entenderam isso? Realização completa. Por isso que Paulo disse, no que é verdadeiro, estamos. Então, hoje nós estamos no que é verdadeiro. Só porque é o contraste com o falso? Não. Por que verdadeiro? Porque tudo tem sido revelado. Amém? Tudo tem sido aquilo que foi deixado durante os reformadores, hoje foi trazido para nós. Paulo está se referindo a isto, irmãos, como o nosso evangelho. Amém? O nosso evangelho. Ele está se referindo a isto como o nosso evangelho. Depois que ouviste o evangelho. Agora, quando se fala do evangelho, quando eu estava meditando nisso aqui, na mensagem do julgamento, é um pequeno algo para você meditar. O profeta disse assim, ó, Deus sendo infinito, no princípio, com sua infinita sabedoria, seu conhecimento, ele repartiu seu evangelho em cada era. Olha o que ele vai dizer aqui. Ele repartiu o seu evangelho em cada era. Então, qual que é o nosso evangelho de Pentecostes? Pentecostal? O nosso evangelho, ele disse, é o evangelho de Efésios. E o evangelho de Efésios, ele disse, é os mistérios de sua vontade. Então, precisamos conhecer isto. Aí fala, mas quem vai entender? O profeta disse, quem vai entender? Daniel disse que nós entenderíamos. Está profetizado que haveria um povo que entenderia nesses dias. Amém? Haveria um povo que entenderia nesses dias. Por isso que o profeta disse, nós somos pessoas simples, porém de mente espiritual. Pessoas simples, pessoas humildes, porém de mente espiritual. Nada que está acontecendo, ou melhor, tudo que está acontecendo, essas pessoas simples, esse pequeno rebanho tem uma mente espiritual para captar tudo isso. Amém? Tudo que está acontecendo, essas pessoas simples têm uma mente espiritual para captar isto. Eu estava lendo Romanos capítulo 1, irmãos. Quando eu estava lendo Romanos capítulo 1, algo me chamou a atenção para os dias que nós estamos vivendo hoje, quando estamos vendo exatamente nesse tempo de homossexualismo, como está. E aí você vai ver, por que nesse tempo está tendo isso? Às vezes as pessoas dizem, isso é porque deve ser, sei lá o quê, né? Eles falam, o que está acontecendo? O apóstolo São Paulo fala que isto é porque eles estão rejeitando a verdade. Pode te assombrar, irmãos. Pode te assustar. Mas olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 1. Aí você vai atribuir isto, o profeta disse, isto é juízo de Deus já, caindo sobre a terra. Olha se isso não é juízo. Romanos capítulo 1.
Aí, realmente, irmãos, quando começamos a falar disto para a igreja, não, irmãos, uma mensagem de segunda mão. Amém? Não uma mensagem de segunda mão como Pilatos tinha, não. Mas como Jesus tinha. Eu sei que o meu reino não é desse mundo. Mas tu é reis, eu para isso nasci. Tu é eleito, eu para isso nasci. Tu é predestinado, eu para isso nasci. Não tenho dúvida. Porque está sendo mostrado para você. A palavra está sendo aberta para você nesses dias, para você reconhecer quem você é. É para que você saia da amnésia espiritual. Amém? É para que possa sair a amnésia, disse o profeta. Romanos capítulo 1, versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Em seus discursos, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso, agora olha assim, ó, por isso também Deus. Quem que ele está dizendo aqui? O diabo? É o diabo que ele está dizendo aqui? Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações. Então Deus deixa você, esse você que eu falo, não é o eleito não, é aquele que realmente não está reconhecendo, não está dando atenção, não querem. Então vem, Deus entrega você aos desejos do seu coração, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. É juízo de Deus ou não é? Olha o que está acontecendo aí agora. Aí você fala, por que isso? Por que homem com homem? Por que mulher com mulher? Juízo de Deus. Está aqui, ó, Paulo profetizando aqui, ó. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso o diabo os abandonou. É isso? Você está lendo aí? Está lendo? Está passando aqui no telão? Acho que não, né? Por isso, quem que abandonou? Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Veja o que está acontecendo aí, se não é juízo de Deus. Mentes espirituais já sabem, já está caído o juízo de Deus. É juízo, meu filho. É juízo, minha filha. Por quê? Porque eles têm rejeitado a verdade. Laodiceia. Mas nós não estamos em Laodiceia. Amém? Nós não estamos em Laodiceia. Nós estamos na era da águia. Nós estamos na era de Efésios novamente. Somos os Efésios desta era final.
mentes espirituais, irmãos, captam isto, porque este é o evangelho da nossa salvação. Não é, irmãos, ter a mensagem como uma igreja, disse o profeta, como uma moça bonita que você vê e sabe que ela é fiel. Não. É através de uma união. É através de um casamento. É votos matrimoniais. Agora o profeta disse que casamento você se torna uma só carne. Amém? Nós vamos deixar para outra hora o restante disso. Amém? Vocês já estão cansados, né? Amém? Vamos se colocar em pé. O que você crê nesta noite? Crê que você é uma igreja efesiana? Crê que você está ouvindo o evangelho da vossa salvação? Poderia entrar aqui na trombeta do evangelho, por isso que não vai dar tempo. A trombeta do evangelho. Ele disse, Wesley falou, Martim Lutero falou, os pentecostais tiveram em partes. Ele disse, mas nesses dias nós temos recebido a verdade. Amém? O evangelho pleno. Toda a palavra tem sido revelada. Amém? Toda a palavra tem sido revelada. E nós estamos conhecendo o mistério de sua vontade. Estamos conhecendo o mistério de sua vontade. E quão bom, irmãos, é quando você conhece quem você é. Que realmente você sai do estado de amnésia, disse o profeta, e você começa a conhecer o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu lar, a sua casa. Amém? Você cai em si. É como ele fala do gadareno. Se você ler a história do gadareno, irmãos, você vai ver que o gadareno, disse o profeta, ele pega sobre o gadareno, irmãos. O gadareno, quando ele caiu em si, quando aqueles demônios saíram dele, quando ele ouviu o evangelho, aqueles demônios saíram dele e ele se posicionou, irmãos. O profeta disse que ele voltou para a sua casa e aonde ele passava, as pessoas olhavam e saía correndo dele. Mas quando as pessoas pensavam em sair correndo, vinha um homem caminhando, sorrindo. Vinha um homem caminhando com um andar diferente e as pessoas olhavam e via, esse é o gadareno. Olha como que ele está caminhando. A primeira coisa que ele foi fazer foi voltar para a sua casa. Foi voltar para a sua esposa. Foi voltar para os seus filhos. E o profeta disse que quando ele chegou em casa, os seus filhos correram dele, porque ele era um pai que batia. Ele é um pai que brigava. Ele era um pai que discutia, saía para fora. O profeta disse, ele só não matou alguém porque Deus não permitiu que ele matasse alguém. Que vivia nos túmulos denominacionais. Porque o profeta fala que túmulos é denominações. Que ele vivia sem roupa. Quer dizer, ele vivia em Laodiceia, sem roupa. Ele disse, mas quando ele encontrou a verdade, Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A primeira coisa que ele foi fazer foi colocar a sua roupa e ir para o seu lar. E chegou lá e disse, agora eu sou uma pessoa diferente. Ele abraçou a sua esposa, ele abraçou os seus filhos. Amém? Ele reconheceu quem ele era. E nós estamos vivendo exatamente nesse tempo, irmãos, que temos reconhecido quem nós somos. Nós não estamos nesta mensagem, irmãos, como simplesmente mais uma igreja que não corta o cabelo, que não usa roupa, a mulher não usa roupa de homem, que não bebe, que não fuma. Não é isto, irmãos. Nós estamos nesses dias, na verdade, no evangelho da nossa salvação. É predestinação, é eleição.
Você é um eleito. Você é uma eleita. Você é um redimido. Você estava na mente de Deus antes da fundação do mundo. Pare um pouco agora e medite. Comece a ouvir este evangelho. Este evangelho não é um evangelho pentecostal, não. É um evangelho completo, que nos leva a andar, irmãos, entrar em águas profundas, e faz nós reconhecermos quem nós somos. Feche os seus olhos neste momento. É algo que eu queria compartilhar com vocês, aos irmãos da internet. Não é completo, iria tempo, mas Paulo disse depois. Quero que vocês não esqueçam isto. Depois, em quem vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele também cridos, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Você tem uma herança? Você sabe que você tem uma herança? Nessa noite você sabe que você tem uma herança? Você está ouvindo o evangelho? Você está saindo da amnésia? Você foi expulso esses demônios religiosos? Você saiu de Laodiceia, você agora está vestido, não está mais sem roupa, porque Laodiceia é nua e não sabe. Agora você está no lar. Agora você está posicionado. Você está posicionado. Muda tudo na sua vida. Amém? Amém? Faça essa oração agora neste momento. Tenha a liberdade de agradecer ao Senhor por fazer parte desta grande história. Tenha a liberdade de dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Este é o evangelho, irmãos. Não é um evangelho denominacional, não. Não, irmãos. Não é algo, irmãos, de segunda mão, não. É algo de primeira mão. É uma experiência pessoal com Deus. E se alguém te perguntar quem você é, você não vai falar como Pilatos. Aqueles que ouvem a verdade, aqueles que escutam a minha voz, seguem-me. Você vai dizer, mas o que é a verdade? Eu já estou na verdade. Não. Você vai dizer, eu sei quem é a verdade. Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido. E você sabe em quem você tem crido. E medite nesta herança, a qual Ele está te colocando aqui nesta noite. Aleluia! Que herança, irmãos! Que herança, irmãos! Que herança ter o nome no livro da vida do Cordeiro, a qual você não pode ser enganado pela besta, a qual você sabe que você tem vida eterna. E hoje esses filhos estão sendo manifestados. Por isso que o profeta pregou a manifestação dos filhos de Deus. Por isso que o profeta pregou a posição do corpo. Por isso que o profeta pregou o mistério de sua vontade. Aleluias. Aleluias. Só agradecer ao Senhor nesta hora antes de ir embora. Aleluia. De Deus, escreve em mim sua palavra, deixa todo o meu ser, consuma minha vida. Espírito de Deus, voa, vazio eu quero estar, para que tu, Senhor,
venhas encher-me. Papai, eu clamo a ti. Vem, Senhor, teu Espírito não negarás. Ao ver tua ira a derramar-se sobre a terra, por tua palavra desprezada, meu clamor para ti é: escreve em mim tua palavra. Deus abençoe. Aleluias. A minha vida, Espírito de Deus, amor, eu quero estar para que tu, Senhor, venhas encher-me. Rebeca, vem. Levanto minhas mãos, me rendendo em teu altar. Eu não quero fingir, mas ser selado por ti. Esconderei tua palavra em meu coração, até que todo o meu ser clame por ti. Espírito de Deus mova, escreve em mim tua palavra, preencha todo o meu ser, consuma minha vida. Espírito de Deus mova, vazio eu quero estar, para que tu, Senhor, venha encher-me. Reconheci tua voz, atendi o seu chamado. Você ouviu? Eu não vou desistir, mas sei que vou vencer. Aleluias. Só quero te agradar. É tudo que mais quero, minha alma clama a ti, Senhor. Espírito de Deus mova, escreve em mim tua palavra. Aleluia. Preencha todo o meu ser, Consuma minha vida. Espírito de Deus mova, Vazio eu quero estar, para que tu, Senhor, venhas encher-me. Espírito de Deus mova, escreve em mim tua palavra, preencha todo Todo meu ser, consuma minha vida. Espírito de Deus mova, vazio eu quero estar, Para que tu, Senhor, venhas encher-me. Amém. Graças a Deus, né? Estamos agradecidos pela porção da palavra que Deus repartiu conosco nessa noite, né? Amém? Nos mostrando o verdadeiro evangelho. Amém? É por isso que este evangelho é o único que realmente liberta. Nenhum outro evangelho mais traz libertação. O que se tem hoje é um evangelho só de prosperidade, é o chamado neopentecostalismo. Mas o verdadeiro evangelho é este evangelho da verdade, como vimos nessa noite, né? Por isso que devemos, como diz a palavra, continuemos a conhecer o Senhor a cada dia, né? Amém?
E à medida que nós andarmos na luz, então essa luz, que é Ele, vai se fazer mais real na nossa vida, né? Amém? Muito profundo o que ele falou. Creio que vocês captaram. Que é a abertura desse livro, irmão, é que vai produzir essa noiva palavra. Amém? Graças a Deus. Nos acompanharam irmã Guedes e família de Cascavel, irmão Guedes e família de Cascavel, Gleci e família de Colombo, Margarida de Curitiba, Guiomar, Maria e Nancy de Guaíra, Marcos e família de Jataizinho, Ruth Maia de São José dos Pinhais, Ademir e família, Lourivaldo e família, Cida e Sara, Maria e Noemi de Toledo, todos de Toledo, também Otávio e Nair, Valmir Mussolim, Wesley e família, todos de Toledo. Aparecido e família de Cosmópolis, Gerson e família de Ferraz de Vasconcelos, Sandra e Ana Lídia de Gravataí, Eliseu e família de Mussum, Ada de Novo Hamburgo, Tiago e Rosane de Novo Hamburgo, Alodir de Camboriú, João Gomes de Camboriú, Hélio e família de Florianópolis, Lázaro e Júnior de Itajaí, irmão Luiz de Itajaí, Ana Rosa, Nerci, Nádia, Nívia de Rio Manso, Minas Gerais, Elifas e Mônica de Macaé, e Marcos Maia e família. Aqui há um agradecimento. A irmã Gleci agradece a Deus pela boa viagem de retorno do encontro. Amém? Passou no teste, né, irmã? Enfrentou aí uma rodovia, a filha dela, né? Acho que ela não está aqui, mas ela ia brincar com ela, só que ela passou no teste na BR, né? Mas eu vou chamar o irmão lá de Piauí, né, irmão? Vem orar, despedir para nós nessa noite. Ele tem estado aqui com o pastor já há alguns dias e está conosco nessa noite, né? O senhor foi a Joinville também, né, irmão? Também retornou, chegou a tempo. Então vamos agora orar com o nosso irmão e em seguida estaremos indo. E na próxima quarta, todos vocês estão convidados a estar conosco. Amém. Vamos fechar os olhos. Senhor Jesus Cristo, Sim, Senhor. certamente, Senhor, o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Sim, Senhor. A prova, Senhor, é que o Senhor tem se revelado, Senhor, Sim, Jesus. de uma forma tão simples, Senhor, nesses últimos dias. Sim, Senhor. Como temos ouvido, Senhor, nesta noite, o Evangelho, Senhor, Sim, que liberta, Senhor. A palavra, Senhor, que liberta. Ela só pode vir, Senhor, através do conhecimento de toda a Tua palavra, é Senhor. verdade. E temos visto, Senhor, nesses últimos dias essas coisas, Senhor. Sim, Jesus. Assim que o Senhor tem sido tão amoroso para conosco, Senhor. Obrigado. E eu tenho, Senhor, o privilégio de conhecer, Senhor, aqui nesta cidade, Senhor, uma parte da noiva, Senhor, porque ela está por toda a terra. Obrigado, Jesus. Assim, Senhor, que Tu possa abençoar o Teu povo, Senhor, pois Tu conheces cada uma de suas necessidades, Senhor, Sim, sim. pois Tu és o nosso Criador, Tu és o nosso feitor, Senhor. Sim, sim. Nós nascemos para Te adorar, como foi falado, Senhor. Se somos eleitos, Senhor, a prova disso é que o Senhor nos pôs nesta mensagem, Senhor, e tem se revelado a cada dia, Senhor, de forma simples, Senhor. E tenho visto, Senhor, através destes homens que Tu tem levantado, Senhor. Sim, E o Teu Espírito Santo, Senhor, tem falado à Tua noiva nesta hora, para tirar ela desta terra, Senhor, porque esta é a hora da nossa partida, Senhor. verdade. Assim, conhecendo, Senhor, o que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Então, estamos agradecidos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de conhecer, Senhor, mais uma vez, estes irmãos aqui, Senhor. Amém. Certamente, Tu já tinha visto isto, Senhor, antes da fundação do mundo. É verdade. E aqui estamos para cumprir o Teu propósito nesta hora. E que Teu Espírito Santo, Senhor, cele no coração de cada um dos Teus filhos aquilo que foi comunicado esta noite, de forma simples, mas objetiva. Que Teu Espírito Santo cele essas palavras nos nossos corações e produza o resultado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui. E peço que o Senhor nos leve em paz e segurança, nos dê uma noite de descanso. Os que trabalham, Senhor, que o Senhor possa os conduzir aos seus trabalhos em paz e segurança, Senhor. Muito obrigado, Senhor.
e que teu Espírito Santo, Senhor, nos dias mais de culto, que o Senhor possa nos trazer em paz e segurança. Muito obrigado, Senhor. É a nossa oração no teu precioso nome, Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te guarde. Damos graças a Deus e dizemos ao pastor Maurício e à sua família que Deus recompense ele, né? E que possa voltar novamente para estar aqui conosco, né? Quando ele sentir desejo, né? Eu creio que todos vocês também são bem-vindos a Pato Branco, de conhecer. Quiser ir lá, ele certamente receberá todos vocês, né, irmã João? Então, Deus os abençoe, até nos encontrarmos novamente.